Depois de uma semana sem programa, estávamos em Brasília e ontem também não conseguimos fazer o ADEMES em Pauta. Estamos voltando hoje. Pedimos desculpa aí por esses dias aí sem programa e também um pequeno atraso aí. Bom, nós sempre no início do programa pedimos para os companheiros compartilharem, né, o programa e também curtirem aí para a gente aumentar a audiência. Nós vamos falar hoje um pouco da nossa ida a Brasília na semana passada. Então, nós fomos a Brasília aproveitar aí 3 eventos muito importantes que aconteceram. Aí até de forma a economizar, né, a otimizar o uso do recurso, né, do recurso do sindicato. Nós temos feito isso, então nós aproveitamos que tinham 3 eventos muito importantes num mesmo espaço de tempo, né? E nós participamos dos 3 eventos. 2 deles eventos oficiais do nosso sindicato nacional, o ANDES, né? Que são os GTs, os grupos de trabalho. Então, teve uma reunião dos setores, né? Que o ANDES, o Sindicato Nacional, é importante também a gente ir apresentando para os companheiros o funcionamento do Sindicato Nacional, do nosso sindicato, de quem nós somos, né? O que somos, né? Então, nós, como somos parte do setor das estaduais, né? Nós, em Brasília, tivemos a oportunidade agora de nos encontrarmos com as direções, né? Outras direções de seções sindicais do ANDES, das universidades estaduais. Né? Estavam lá também das federais, mas nós tivemos reuniões organizadas por setor, e aí nós estivemos com as estaduais. Junto com a reunião dos setores, estava um GT, um grupo de trabalho do ANDES, né, que é o GT Verbas, que discute o financiamento das universidades. Então, nós também participamos aí da apresentação dos relatórios do GT Verba, né, que é muito importante. E isso foi na sexta e no sábado, né? E no domingo, no sábado e no domingo, nós participamos do GT Paua, né, que trata aí da questão agrária, né, que estuda as questões agrárias, da reforma agrária, né, e inclui aí, obviamente, a questão dos povos indígenas, né. Então, é um grupo de trabalho também muito importante aqui para as seções do Mato Grosso do Sul, porque é o estado que tem aí a 3ª maior população indígena do país. Então, é muito importante nós discutirmos a questão agrária, a questão dos povos indígenas aqui no Mato Grosso do Sul. Nós amplamente divulgado, né, amplamente conhecido o fato dos conflitos que existem entre as comunidades indígenas e aí os latifúndios, né? O problema agrário no Mato Grosso do Sul é um problema central, né? A universidade e os sindicatos das universidades devem sempre estar a par, né,
e deve também atuar, intervir, né, nas questões fundamentais, né, do Estado, é sempre importante. E também estar bem informado, né, sobre tudo isso. Além desses eventos oficiais do Andes, estava acontecendo em Brasília o ATL, né, que é o Acampamento Terra Livre, que é o grande evento nacional aí ligado aos povos indígenas. E nós também aproveitamos. O Andes, o Sindicato Nacional, patrocinou ônibus para as sessões, para as regionais, né, que tivesse interesse em, em organizar, né, em organizar caravanas, né, para o ATL. E o Mato Grosso do Sul, nós, né, aproveitamos a oportunidade. A do EMES, na verdade, fez uma solicitação para, em nome, né, em parceria, na verdade, com o Atiguaçu. O Atiguaçu, para aqueles que não sabem, é a Assembleia dos Guarani Kaiowá, a grande Assembleia dos Guarani Kaiowá, é o principal organismo, né, do movimento indígena no Mato Grosso do Sul. E nós aí, em parceria com as lideranças do Atiguaçu, fizemos a solicitação do ônibus, né? Bom, então esse ônibus foi custeado pelo Andes Nacional, né? Então nós aí mais uma vez a otimização do recurso, né? Nós conseguimos aí mobilizar estudantes da UEMS. Nós devemos também lembrar que tivemos ajuda da própria instituição da UEMS, porque o ônibus saiu de Dourados, mas nós buscamos estudantes em Amambai, né? E para buscar esses estudantes, a universidade fez uma parceria aí com essa ação e ofereceu, acho que um micro-ônibus ou uma van que buscou 14 indígenas lá em Amambai, trouxe para Dourados, para ir para Brasília, e quando eles voltaram de Brasília, a universidade levou de volta esses indígenas até Amambai. Então, nós aí entramos em contato com a universidade, solicitamos essa parceria e fomos atendidos, né, aí pelo setor do transporte da universidade. Enfim, nós conseguimos conjugar tudo isso, né, e aí aproveitar o recurso de um ônibus que não é barato, ao redor de 30 mil, 40 mil, né, que nós, por nós mesmos, seria muito difícil conseguir, mas tivemos aí o Andes Nacional pagando o ônibus. Conseguimos conjugar a ação, a ajuda da universidade, né? E aí o sindicato entrou com uma pequena ajuda de custo para a alimentação dos estudantes que foram até Brasília. E então, esse ônibus, na verdade, saiu no sábado, né? No sábado da semana passada, ou melhor, da semana retrasada, no sábado da semana retrasada, e chegou lá no domingo. Então, nós, no sábado, aqui, estávamos organizando aí, né, essa caravana, né. Então, corrigindo, saiu no domingo e chegou na segunda. Então, na segunda passada, da semana passada, iniciou o acampamento Terra Livre. Nós não estávamos lá, nós só organizamos a caravana e os estudantes foram, né? E nós chegamos ali no ATL, no acampamento Terra Livre, na quinta-feira, um dia antes, dos grupos de trabalho do Andes, que foi na sexta, sábado e domingo, né? Então, nós estivemos lá no ATL, fizemos contato, né, com as lideranças indígenas do Mato Grosso do Sul. Haviam
Não foi só esse ônibus que foi, foram 5 ônibus aqui no Mato Grosso do Sul, né, com indígenas. Então, havia lá cerca de mais de 200 indígenas, provavelmente, né, acampados ali do Mato Grosso do Sul. E questões políticas, né, permearam o evento, obviamente, né, questões até mesmo das candidaturas indígenas que vão acontecer no Mato Grosso do Sul esse ano, e em todo o Brasil, né, e nós acompanhamos tudo isso. Então, eu estou ressaltando a questão política para mostrar também a ponte com a questão sindical, né? Não é só com os deputados aí da base governista e do agronegócio que nós devemos conversar, né? Não é só com esse setor da política que nós devemos conversar também com esses outros setores, é muito importante, né? Inclusive a ex-ministra Sônia Guajajara também fez fala, né? E a presidente da FUNAI também fez fala, né? Estava lá. E de um modo ou de outro, a questão da demarcação das terras, todas essas questões são importantes aí na política do Estado do Mato Grosso do Sul. E o sindicato tem que estar aí bem informado e a par, né, disso também. Bom, mas nós não estivemos, né, até por questões de otimização de recursos, nós não estivemos lá o evento todo, né? Foi apenas esse dia, porque no dia seguinte nós iniciamos aí as atividades no Andes. Bom, nós temos alguns vídeos e fotos aqui, mas antes só vou dizer rapidamente, no Andes, na sexta-feira, nós tivemos a primeira reunião, as primeiras reuniões foram essas reuniões as quais eu me referi, que é com o setor verba e os setores, com o GT verba, desculpa, e os setores do Andes, né, as universidades federais, estaduais. Então, a apresentação do setor verba, dos relatórios financeiros, da análise, também se dividiu a apresentação pelos setores. Houve uma apresentação da situação dos estados, situação econômica e financeira dos estados, e uma apresentação do governo federal, né? A apresentação dos estados refere-se às universidades estaduais, né? E nessa apresentação, nesses relatórios, o caso do Mato Grosso do Sul, né? Então, nós vamos ainda receber esses relatórios também, que foram apresentados, para a gente estudar, né? Mas nós participamos e escutamos essas apresentações aí, né? Sobre a questão financeira do estado do Mato Grosso do Sul e dos demais estados. E isso foi na sexta-feira, né? Na sexta-feira, essa reunião foi o dia todo, né? Na parte da manhã e na parte da tarde. E no sábado, pela manhã, nós tivemos uma reunião aí fechada por setor, né? Então, nós tivemos uma reunião apenas com as estaduais, com as seções sindicais de universidades estaduais, né? E ali nós aprovamos o que eles chamam de plano de luta, as ações que vão ser realizadas aí a partir da decisão tomada no Congresso, né? Bom, é muito importante essa reunião porque nós aí compartilhamos a situação
de outras universidades estaduais pelo Brasil, né? Nós discutimos as diferenças, né? Os modelos, as situações. Por exemplo, há várias universidades em estado de greve ou entrando em greve com indicativo de greve, né? Existe também universidades já com paralisações, né? Existem muitos problemas que são parecidos em todos os estados, como, por exemplo, o número de professores contratados cada vez cresce mais, a questão do ajuste fiscal, né, e da política de arroxo salarial também é constante aí em todos os estados. E nós aí fizemos esses contatos também, né? Estabelecemos uma rede aí de contatos. E essa reunião adentrou na parte da tarde no sábado, e no sábado também começava a reunião do GT das questões agrárias, né? O GT Power. E nós optamos por perder o sábado à tarde do GT Power para continuar na reunião dos setores, né? Mas no final da tarde nós entramos na reunião do GT Power e havia apresentação de palestras, né? E no domingo pela manhã nós continuamos aí na reunião do GT Power. Então foi muito produtiva essa ida a Brasília, né? E tudo isso nós temos agora que traduzir, né? Que estabelecer relações aí com a realidade local e com a mobilização local, né? Isso é muito importante. Pedir para a produção colocar aí algumas fotos, alguns vídeos que nós produzimos lá, e aí nós podemos discutir um pouco mais. Acho que pode começar por um vídeo, talvez o vídeo do ATL, do Acampamento Terra Livre. Produção? Bom, enfim. Não sei se estão prontas aí as imagens. Tá. Nós tivemos um problema aí na configuração dos arquivos, então nós não vamos conseguir apresentar, mas nós vamos colocar todo esse material, nós vamos colocar no Instagram, né? Alguns nós já divulgamos no Instagram e no ADOEMS Informa, né? Mas nós vamos voltar aí nós vamos ampliar, né? Tá bom. Aí estão algumas imagens, tá? Essa é a imagem no acampamento Terra Livre. Aí estou eu, né, presidente, a Miriam, e aí tá, pera um pouquinho, aí estão os estudantes, o Andes, né, a Luciana representando o Andes regional aí, a professora Adma também foi, né, tá aí, e aí os estudantes que foram aqui do Mato Grosso do Sul, né? Aí tudo isso no acampamento Terra Livre. Pode passar. Tem mais? Vamos ver. Aí é o acampamento Terra Livre. Pode passar.
Aí tá, um pouquinho só. Aí está o Atiguaçu, né, os indígenas do Mato Grosso do Sul aí com as bandeiras aí, o Atiguaçu, que é a grande assembleia aí, né, dos indígenas aqui do Mato Grosso do Sul, a grande é a grande organização, né, dos Guarani Kaiowá. Tá aí, então aí a imagem e dentro da tenda onde foi organizado o evento. Pode passar. Tá, essa aí é a reunião que eu disse do setor das estaduais, né? Então aí tá metade da mesa, tem uma outra metade para trás aqui da foto que eu fiz, aí é uma selfie, né? Então aí estão com as representantes das estaduais, das universidades estaduais. Aí tá a mesa completa, né? Então aí tem na mesa diversas bandeiras aí de sessões, né? Aqui no começo está a direção nacional do Andes. E pode passar. Bom, é isso então. Tá. Essa aí é a reunião do setor verbas, do grupo de trabalho do GT Verbas. Mais interessante é isso. E o problema que eu vejo assim, as nossas próprias universidades, como bem colocou, nossas próprias reitorias colocam assim, o gerencialismo. Muito bom. Refere a questão Vamos ver se que a tem mais. análise do orçamento Aqui é a minha intervenção no GT Verbas. Ela é política e não apenas técnica. E o que eu queria ressaltar também é que há muitas pegadinhas aí e contradições, e um termo que também usou a mesa, manobras, né, que são feitas, que eu acho que é importante a gente tentar desmontar, né, criar os argumentos e a publicização das análises, né, que desmontem, de forma que desmontem essas contradições, né, porque as análises em si, elas podem, os viés que são dados, podem apontar para diferentes conclusões. Eu vou querer só exemplificar isso de modo mais claro e objetivo. Por exemplo, desculpa aqui o companheiro, mas me apresentar, meu nome é Marcelo Batarci, eu sou da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Tá bom? Bom, no Mato Grosso do Sul, nós temos um governo que divulga que o Estado voa, né, crescimento do PIB, os dados econômicos são muito positivos. Parece que, de fato, o agronegócio tem tido uma exportação boa e tem esse crescimento do PIB. No entanto, se a gente usar o dado de que existe ainda, como foi apresentado aí, né, os 25% aí, parece que no Mato Grosso do Sul até um pouco mais, que estão atrelados ao repasse à educação, era de se esperar, então, que a educação também está voando, né? Então, há uma contradição nesses dados, que eu tenho certeza que vocês sabem explicar muito melhor do que eu, né? Porque aí eu acho que está ligado com esse termo da receita líquida de impostos, imagino que deve estar ligado a isso. E eu acho que isso tem que ficar muito claro quando nós apresentamos os dados. Porque o governo sempre, olha, eu cumpro os 25%, etc. Só que a gente tem defasagem salarial de 40%, o governo diz que está no teto de gastos, a isenção fiscal é muito grande. Então há uma contradição aí entre o fato de que está cumprindo os 25%, só para dar um exemplo de uma contradição bastante grande, né? O Estado está voando, a economia, o PIB cresce, mas a gente tem um teto cada vez mais baixo. Então tem alguma pegadinha aí. Eu acho que é importante a gente desmontar esses discursos, né? Quando eu olhei ali num dos gráficos, a receita líquida, desculpa, já vou terminar, é muito baixa no Mato Grosso do Sul. Então talvez a gente tenha que
colocar esses dados juntos aí para a gente poder articular. Acho que cortaram por causa do tempo. Não? Não? Oi? Oi? Problemas técnicos. Tá. Tá, só para terminar, então, posso continuar falando assim? Só para terminar, um outro dado que me parece, agora eu vou terminar. Um outro dado que me parece contraditório é a questão de gasto por estudantes. Eu vou dizer por que especificamente no Mato Grosso do Sul. Porque a gente enfrenta uma realidade de evasão muito grande. Então, quando você tem uma evasão muito grande, me parece, pelo cálculo, que o gasto por estudante tenderia a crescer muito, né? Mas cresce ou não cresce? E por quê? E se esse dado da evasão, que me parece importante, justamente para a gente defender que a universidade está sendo precarizada, como ele pode desmontar esse discurso todo também, como ele pode entrar nessa discussão sobre o cálculo de gasto por aluno. Bom, enfim, eu acho importante, o que eu quero dizer é desmontar essas contradições, e para isso a gente precisa do conhecimento de vocês aí, tá? Obrigado. Acho que tá bom, então. A gente mostrou um pouco é muito representativo esse último vídeo, porque mostra o que eu estava falando, de como trazer tudo isso, essa participação, né, nossa lá, essa ida até Brasília, né, como trazer tudo isso para o que está posto aqui, né, para a luta concreta que nós, enquanto sindicato, temos travado aqui, né, por melhorias aí de condições salariais, de trabalho, etc., para os professores e também para os técnicos, né, administrativos, né, para os funcionários como um todo, né, professores e técnicos, aqui no Mato Grosso do Sul. Né, nós aí estamos construindo argumentos, né, junto com especialistas financeiros, né, e são argumentos construídos a partir da organização dos trabalhadores, né, ou seja, ali estamos entre nossos pares, nós estamos construindo essa argumentação, não é aquilo que nos dizem, né, e isso é muito importante, porque desde a nossa campanha, um mote central, um mote principal da nossa campanha era a autonomia sindical. Né? O que significa essa autonomia? Essa autonomia significa, ela depende de que a gente tenha uma argumentação própria, né? Que nós defendamos teses nossas, né, dos trabalhadores, da categoria, né, que nós possamos nos organizar, né, buscar as informações, fazer os estudos e construir isso a partir da categoria e não a partir do Estado. Né? Essa é a crítica que nós fazíamos já desde a campanha. Né? Nós não temos que ir para o Estado perguntar o que é que ele pode nos dar, como é que está a situação financeira do Estado, se não tem dinheiro, se tem dinheiro. Nós não temos que fazer isso, né? Nós podemos fazer isso no processo de negociação, mas nós temos que ir até a negociação com uma construção própria, com o nosso lado. O governo tem o lado deles. Eles têm analistas, eles têm imprensa, eles têm uma máquina para produzir informação, para produzir argumentação, para defender tese, né? Nós temos que ter o nosso. Né? É a partir daí que se estabelece o embate da negociação. Né? Nós não podemos, se nós formos para a negociação já pedindo para eles o que nós podemos, aí não há negociação. Né? E também é uma ilusão nós acreditarmos que nós vamos convencer o governo de que nós merecemos mais, né? Porque tem muita gente que pensa isso. Não, nós temos que ir lá e falar que nós somos muito bons, que a universidade é muito importante para o Estado, tal, como se o governo fosse ingênuo, né?
como se ele não soubesse, até um certo desdém, né, da capacidade do governo, como se ele não soubesse ou não tivesse um plano para a posição da universidade dentro da política que ele, da universidade pública, dentro da política que ele desenvolve, né? É uma grande ingenuidade a achar isso. Então, nós não vamos para lá para convencer o governo de que nós merecemos, né, de que nós somos importantes, que nós merecemos mais. Nós temos que ir para a negociação dizendo para o governo o porquê é que ele tem que pagar aquilo que nos é direito. Mesmo que a gente não acredita que ele vá pagar, mas nós temos que ir com isso para lá. E aí se estabelece a negociação do que é possível, né? Isso depende, na verdade, em última instância, das forças colocadas em jogo, né? Da nossa capacidade de mobilização de outros sindicatos, né? Da nossa capacidade de intervir na sociedade, né? Tudo isso depende disso. Então, bom, enfim, nós vamos terminando por aqui, ficando com o compromisso aí de divulgar todo esse material que nós produzimos lá e também de trazer essas informações aí para subsidiar nossas próximas ações, argumentações, né, e discussões. Então tá, muito obrigado, boa noite a todos e a todas, e até a próxima quinta-feira, às 18 horas, com a Doemos em Pauta.